Um bom sábado a todos os irmãos. Ao fim de 2 semanas que tivemos de ficar em casa, é bom podermos voltar. A todos aqueles que tiveram esse privilégio, porque assim é um privilégio de voltar a estar aqui na casa de Deus. Mas também é bom, a quem está de casa, poder sentir que a nossa família está um bocadinho mais dentro da normalidade. É certo que com as alterações de rotinas vai ser muito difícil voltar ao que estava exatamente igual antes, mas é sempre bom receber uns presentes. E eu considero que podermos nos reunir e congregar, mesmo com algumas limitações, é um grande presente que Deus nos dá. E mais uma vez temos a hipótese de estudar uma lição que é daquelas que eu considero que tornam importantíssimo nós colocarmos os textos e a Bíblia na sua época. Nós, como cristãos, cristãos e neste momento a sociedade em que vivemos tem um problema muito grande. Nós achamos, a comunidade acha, que evoluiu, que cresceu, que está mais inteligente, e então queremos ler um livro escrito há milénios atrás, mas como se tivesse sido escrito hoje. Ele foi escrito pela linguagem de hoje. E muitas vezes achamos textos difíceis e complicados porque queremos ler com a linguagem e com a conversa do século XXI, esquecendo que a sociedade há 2000 anos atrás era diferente e, se formos ao Velho Testamento, ainda mais diferente era. Nós temos uma lição que fala sobre o cristão e o trabalho. A primeira coisa a fazer, que normalmente se faz, é o que é o trabalho. E nós vamos pegar e vamos ver o dicionário de quando? O dicionário de agora. Pois bem, mas façamos isso à mesma. Lanço-vos a pergunta. Quando nós falamos a palavra trabalho, que por si só é uma palavra complicada, o que é que isso quer dizer? Atividade profissional. Mais. Atividade profissional remunerada, ok. Estamos a falar da definição económica de trabalho. Ou seja, o ato de desempenhar uma função com um contraponto de uma recompensa, digamos assim, é uma troca. Agora, esta não é a única definição. Porque se nós formos pensar na física, trabalho não tem nada a ver com dar algo para receber outro algo. A física diz que trabalho é a aplicação de energia num certo sentido. Não tem nada a ver. E agora ficamos numa coisa, então, quando nós começamos a ver nos textos bíblicos sobre trabalho, onde é que isto encaixa? Porque a dado momento, nós temos um problema. É que há muitos trabalhos que não são remunerados, mas não deixam de ser trabalho. Então, em que é que ficamos? O que é que será trabalho? Kim Ferreira. O trabalho mudou ao longo dos séculos, mudou de certa forma. Eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com 10 anos de idade, eu trabalhava 40 horas por semana. Hoje trabalho por 40, mas já cá trabalho 35. Quando houve a Revolução Industrial, o sistema de trabalho no mundo se alterou. O trabalho inicialmente é encontrar um trabalho como uma forma de subsistência alimentar. Muitas pessoas trabalhavam nesse tempo para si próprias, não eram funcionários de ninguém. Eles tinham as terras, produziam e comiam daquilo que a terra dava. As coisas já estão diferentes. Não havia 13º mês, nem subsídio de férias, nem férias. O horário de trabalho era sol a sol. E o trabalho que foi dado, de Green Levy, uma vez, uma ocupação elevada de crescimento, a partir do mercado de trabalho veio trazer dor e sofrimento, suor. Já lá vamos. Mas não foi o trabalho que trouxe o suor. Aí vamos lá chegar. Não, exatamente. Foi as obedências que trouxe o suor. Mas vemos que o trabalho tem mudado ao longo dos anos. E
nós passámos por épocas em que havia escravidão, havia escravos, em que o trabalho para eles não tinham nenhum tipo De recompensa. E nós encontramos na Bíblia exatamente Paulo só resolveu o problema com o escravo. E o trabalho mudou, o trabalho hoje é muito mais suave. O trabalho para o escravo não trazia esperança. Enquanto ele vivesse, ele trabalhava até morrer. Então vamos lá ver, já juntámos aqui mais alguns contextos sobre o trabalho. Temos a ideia do trabalho por conta de outra, em que eu trabalho para alguém e esse alguém recompensa-me. Tenho o trabalho para a minha própria subsistência, em que eu faço algo para sobreviver, para conseguir ter alimento. Tenho o trabalho escravo, que era alguém que trabalhava e ponto, não tinha recompensa. E pelo menos é a imagem que nós temos do escravo, principalmente de século XVI, século XVII, que são as imagens com que mais somos bombardeados a nível cinematográfico, porque quer queiramos, quer não, tudo aquilo que nós vamos vendo ao nível de televisão, de filmes, afeta o nosso modo de pensar. Mesmo que nós digamos, não me afeta, afeta sim senhor, porque há conceitos na minha cabeça que vão sendo ajustados, porque para todos os efeitos o nosso cérebro raciocina, eu vi. Pode ter sido ficção, mas como eu vi, aquilo mais cedo ou mais tarde vai começar a afetar os meus conceitos. Agora vamos juntar aqui uma outra definição que nós ainda não falamos e que estava no nosso verso áureo, no texto de 1 Coríntios 15, 58, e que dizia assim: portanto, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. É que agora temos um problema, é que este trabalho não tem nada a ver com subsistência, não tem nada a ver com remuneração, não tem nada a ver com escravidão, talvez. Então que trabalho é este? Sim. Missão. Sim. É um trabalho que não é para nós. Vai beneficiar aos outros. Mas os princípios são os mesmos, curiosamente. Os princípios que estamos a criar, este conselho dá para todos os tipos de trabalho. Sim. Agora vou-vos pedir, e aí a lição falava sobre o texto, mas eu vou-vos pedir à mesma para podermos abrir. Gênesis 2, no verso 15. A nossa lição da Escola Sabatina começa a falar de trabalho e acaba a falar de mordomia. E eu uma vez já daqui falei, a palavra mordomia, a palavra mordomo, palavra que hoje, século XXI, não tem nada a ver com o que foi no século XVIII. Tinha um conceito completamente diferente. E enquanto nós não compreendermos aquilo que realmente é um mordomo, toda esta lição vai passar ao lado. Todo o significado de trabalho vai passar ao lado. Como dizia o Nuno e bem, toda a noção de missão, de dever, vai passar ao lado. E diz assim, em Gênesis 2,15: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim de cultivar e guardar. E permitam-me também o 16, também vai contextualizar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. E a partir daqui vai começar a pôr as regras, nomeadamente em relação à árvore da vida. Primeira questão: de quem é o jardim? De Deus. Deus colocou o homem no seu jardim. E agora o que é que lhe vai dizer? Agora tens que o guardar, tens que o cultivar, mas podes comer à vontade. Está a ser remunerado? Não. Ele está a trabalhar numa vinha, permita uma expressão, numa seara que não é dele e simplesmente tem autorização
para o consumo de subsistência. De tudo aquilo que precisar, vai poder fazer. Mas vai fazer mais. Diz. Não precisava ser. É verdade. Mas ele vai dar aqui uma instrução adicional. Como é que ele se deveria comportar perante todas as outras criaturas? Como é que as outras criaturas foram colocadas perante este homem? Eis que todos te serão submissos. Exatamente. Ele é colocado numa posição de autoridade intermédia. Ele está numa casa alheia, a trabalhar não para si, para manter a casa alheia, e ao mesmo tempo é responsável por todos os que estão habitando nessa casa. Que palavra é que eu posso usar para descrever Adão? Mordomo. Tal e qual. Isto leva então agora a dar aqui o salto, e vamos começar das pontas da lição para o meio, e vamos saltar, e vamos dizer, então afinal, o que é um mordomo? Porque nós, quando falamos em mordomo, como a lição dizia bem, o normal é pensar, vai-se falar na igreja de mordomia, estamos a falar de ofertas. Coisa mais errada que pode haver. Falamos em mordomo, a primeira imagem que vem, pelo menos assim acontecia comigo, falam-me em mordomo, eu penso naqueles filmes mais antigos, do empregadozinho mais velho da casa, que está a tomar conta da casa, recebe o seu ordenado, tem as suas coisas, não tem nada a ver com o que está aqui na Bíblia. Nós temos 2 grandes mordomos na Bíblia, que nos são relatados. O servo de Abraão e José, no Egito. São os 2 grandes mordomos que são relatados na Bíblia. Qual é a primeira característica destes 2 grandes homens? Fidelidade. Mas se eu perguntasse o que é que eles eram? Escravos. Quer um, quer outro. No momento em que eles estavam a ser mordomos, eles eram escravos. E o escravo, no tempo antigo, é alguém que nem sequer a roupa tem direito. Até a sua roupa foi confiscada para pagar dívidas. No caso do servo de Abraão, ele nasceu na própria casa do Senhor. Desde o berço ele foi escravo. Nunca teve nada que era dele. Mas tal como aconteceu com José, também, mesmo não sendo nada dele, ele tinha tudo. Porquê? Porque eles sabiam mais do que existia na casa do que o próprio Senhor. Tudo o que eles faziam no seu dia-a-dia era para manter a casa do seu Senhor em bom funcionamento. Eram eles que tratavam de comprar, eram eles que tratavam de vender, o que precisavam consumir, consumiam. Aliás, o que é que Eliezer faz quando vai buscar o mulher para Isaac? Abraão lhe diz, olha, pega das riquezas e vai. Tal era a confiança. Quando Abraão orava por um filho, qual era o lamento? Vou deixar a minha herança para o meu servo. Porquê? Este mordomo, embora fosse escravo, mas ele era amigo do seu senhor, era fiel ao seu senhor. E também acontecia uma coisa. Ele era tratado como filho. Embora não tivesse nada, embora não fosse nada dele, embora fosse supostamente um trabalho sem ordenado, mas ainda assim tinha tudo, era tratado como filho e frequentemente era um herdeiro. Frequentemente, estes servos que se tornavam mordomo, este escravo que passava a ser íntimo com o seu senhor, ia ao ponto de ser herdeiro. E quando o seu senhor falecia, ele ganhava em simultâneo a sua liberdade, juntamente com a herança com os demais filhos. Porque era um escravo que verdadeiramente se comportava como filho, sem o precisar. Agora, quando eu penso nesta figura do mordomo, que não tem nada a ver com ofertas, mas sim com a vida constante daquele homem ou daquela mulher, o que é que acontecia aqui em termos de trabalho? Tudo o que fazia, ele fazia para a obra de quem? Para a missão de quem? Do seu Senhor. Quando o servo de Abraão se apresenta na terra dos parentes de Abraão,
ele apresenta-se como quem? Não pelo seu nome. Eu sou o servo de Abraão. Estar eu aqui ou estar Abraão é a mesma coisa. Eu não estou em meu nome. Eu estou na obra do meu Senhor. E agora quando eu vou ao nosso verso áureo, e eu abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho não é vão no Senhor, estamos a falar aqui de mordomos. Estamos a falar de um trabalho que não é para mim, mas sim em representação do meu Senhor, e por isso não é vão. Porque eu não estou à procura de uma recompensa. Eu estou à procura de cumprir com aquilo que o meu Senhor me entregou. E se eu vou pensar assim, muita coisa vai mudar. Porque normalmente nós só queremos fazer algo para ter recompensa. Porque sou eu que estou a fazer. Mas quando eu começar a pensar que não sou eu que estou a fazer, mas eu estou a fazer o trabalho que é de outro, então já não vou estar à procura da recompensa. Porque a minha recompensa única é a satisfação do meu Senhor. É que o meu Senhor saiba que eu estou a fazer o meu dever. Que eu sou amigo dele, ele é meu amigo. E muitas das frases, como Paulo dizia, que já não sou eu quem faço, mas Cristo faz em mim, começam a fazer muito mais sentido. Porque Paulo sentia-se que ele não estava a fazer o trabalho dele de pregador. Ele estava a cumprir a missão do seu Senhor de levar a mensagem. Se ele era bom ou se era mau, não interessa. O que interessa é que a mensagem continue. Força, força. Portanto, não faz sentido. É que às vezes nós trabalhamos na missão na expectativa da recompensa. Eu trabalho muito na missão para obter as bênçãos de Deus, eu trabalho muito na missão para ter a vida eterna, isso não existe. Eu trabalho na missão porque sim, não há recompensa. Mas eu não trabalho para a recompensa. Ela existe, mas eu não trabalho para ela. Não é por esse motivo que eu ando na missão. Eu ando na missão porque quero agradar o meu Senhor, no final. A pergunta que existe aqui a fazer, e é muito simples. Eu trabalho porque já fui recompensado? Ou trabalho para ser recompensado? Nós muitas vezes confundimos aqui as coisas. Porque o sacrifício de Cristo já foi feito. A salvação já veio até esta terra. Só tenho que me apoderar dela. E este que me salvou, apenas disse uma coisa. Amai, assim como eu vos amei a vós. Aliás, ele começou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e aqui vem a parte do novo, como eu vos amei. Esta é a diferença. E quando eu digo amar, pois bem, o que é a obra de Deus? Qual é a mensagem do primeiro anjo? Ele é amor. Esta é a mensagem eterna. Deus é amor. O que Deus nos pede é para divulgar esta mensagem. Porque quando eu digo Deus é amor, eu estou a incluir o seu sacrifício e estou a incluir o meu desejo, que tem que ser semelhante ao do Pai, de querer levar a salvação aos outros, que ainda não sabem dela. Kim, por favor. Um dia vir uma corrida de galos. Existe uma pista em que cães correm a alta velocidade, existe uma lebre mecânica falsa à frente dos cães. Sem essa lebre eles deixam de correr. Deus fez isso connosco. Encheu-nos cheios de promessas. Se te promessas de vida eterna, Jesus dizia, vou preparar-vos um lugar e quando eu for, sempre as promessas, para que nós não pararmos de correr. Nós corremos atrás do objetivo, atrás de uma recompensa. Nós somos assim. Se a Bíblia não dissesse que havia um lar, que havia um futuro para lá, nós não queríamos saber da corrida. Porque nós corremos sempre por interesse. Não deveria ser, mas é assim que somos. E vais ver o seguinte, na igreja primitiva, tudo foi comum a todos. Mas em pouco tempo, os apóstolos repararam que havia ali quem vivesse à custa dos outros. Nós encontramos a canção, Paulo a dizer, somos esses, quem não trabalha não come. E nós encontramos isso hoje na sociedade. Muitas pessoas arranjam esquemas para poder viver à custa dos outros. E isto está errado. Mesmo, isto pode ver com os filhos de Deus. O que é que nós encontramos na Bíblia? Deus diz, se
Se tu tens a promessa da vida eterna, a promessa de voltarmos ao Éden, é uma recompensa. Nós vivemos atrás de uma recompensa. É assim, não? Se me permites, nós muitas vezes damos 1001 voltas e nós esquecemos de uma premissa grande que já desde os gregos foi bem assente e, nesse caso, com muita razão. Há 3 perguntas fundamentais para o ser humano. E toda a existência e as dúvidas do ser humano se resumem a essas 3 perguntas. De onde vim? O que estou a fazer aqui? Quem sou? E para onde vou? A Bíblia dá-me uma resposta direta à primeira e à última. De onde vim? Para onde vou? Quando falamos de trabalho, falamos da parte do meio, do que sou. E aí entrava um bom bolo da lição, quando falava em trabalho. O trabalho é o que nos define. Muitos, neste mundo de hoje, do século XXI, querem se definir pelos seus gostos. Eu sou, este é do clube X, o outro é do clube Y, identifica-se, eu sou deste clube ou daquele clube. Vem outro e diz, eu tenho esta preferência sexual, eu tenho aquela preferência sexual. E muitas regras se fazem à volta disto, sobre liberdade, mas no fundo estamos a tentar definir pessoas não pelo que são, mas sim pelo que gostam. E uma premissa básica que nós temos aqui é que Deus gosta de pessoas e do que elas são, mas pode odiar os seus gostos. Coisas diferentes. Quando falamos em trabalho, nunca nos podemos esquecer que um reformado tem o seu trabalho, porque é o seu trabalho que continua a mantê-lo ativo. Temos muitos que são voluntários. Qual é o seu trabalho? É fazer aquele ato, tem aquela missão, tem aquilo que o motiva. E depois temos uma personagem como Jesus, em que nós perguntamos como é que a sociedade definia Jesus. Como é que as pessoas de Nazaré definiam Jesus? Marcos 6. Isto é uma chave para nós, é algo que nós muitas vezes não pensamos, mas que pode mudar muita coisa. Marcos, no capítulo 6, e no verso 3. Como é que começa este texto? Marcos 6, no verso 3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria? Eu quando vejo este início, primeiro, eles não perguntam, não é este o filho de José? Perguntam, não é este o filho de Maria? O que é que isso significa? Quando se está a fazer esta pergunta, muito provavelmente José já tinha falecido. E há de ter havido ali um momento em que Jesus seria o homem da família que trazia sustento à casa. Porque uma mulher no tempo antigo não trabalhava. Dependia dos seus filhos para trazer sustento para casa. Daí o grande dilema das viúvas. E daí a grande preocupação no início do livro de Atos pelo sustento das viúvas. Porque uma viúva, quando não tinha filhos, não tinha como subsistir. E estas pessoas de Nazaré, quando começam a ouvir Jesus a falar, o que é que eles começam a perguntar? Olha, não é este o carpinteiro? O carpinteiro que era filho. Então como é que Jesus era definido? Era como pregador. Ele era o carpinteiro. Aquilo que ele fazia na vida definia-o para a sociedade. E depois vem aqui a parte, também a lição fala muito bem, da excelência. E eu vou pegar uma outra imagem. A lição falava-nos de Eclesiastes 9, quando fala que tudo o que faças, falo bem, aplica-te. Nós isto víamos na vida de Jesus. Temos uma imagem muito nítida sobre como era a vida de trabalho de Jesus. A sua ressurreição. Lembra-se qual foi o pormenor da sua ressurreição? Até os panos estavam devidamente dobrados e separados. Quando estes homens de Nazaré falam, aquele é o carpinteiro, eles reconheciam aquele carpinteiro em específico, porque eles sabiam que tudo o que saía das mãos dele era com perfeição. Porque essa era uma característica de Jesus. Aliás, João reconheceu que Jesus tinha
ressuscitado por causa dos panos dobrados. Ele não teve dúvida que houvesse alguém que tivesse roubado o corpo. Porque aquilo era o sinal da perfeição que era comum na personagem de Jesus. Então nós temos aqui já uma grande ponte. O trabalho é algo que nos define. Começamos a compreender porque é que Provérbios tantas vezes fala contra o preguiçoso. Porque é que Provérbios tantas vezes fala contra o ócio? Porque aquela pessoa que não tem um trabalho, e aqui trabalho como uma missão, um modo de estar na sociedade ativo, deixa de ter definição. Deixa de saber quem ele próprio é. E começa a andar perdido. Este é o grande dilema da sociedade atual, quando nos começa a trazer as diversões, coisas de distração. As pessoas começam a ter o trabalho como apenas uma coisa de remuneração, uma troca apenas, começa a ser um sacrifício, deixa de haver gosto no trabalho e começa então a surgir a situação de todos são dispensáveis, posso trocar à vontade um funcionário por outro, porque nenhum deles está interessado. E ao mesmo tempo, existem uns poucos que um patrão não larga por nada. Porque ali há alguma coisa diferente, ele não sabe explicar. Sabem? Lembram-se de uma afirmação de Ellen White sobre o que ela pensava sobre os sindicatos e sobre as associações patronais. Ela, a dado momento, desaconselhava a esse tipo de ambiente, a união em reivindicações sindicais. E nós muitas vezes ficamos pela frase e esquecemos de nos perguntar o porquê. E o porquê tem tudo a ver com este trabalho. Não há funcionários sem patrões, não há patrões sem funcionários. Mas esquecem-se de uma coisa, é que não basta só haver os dois, é preciso haver os dois a trabalhar em conjunto. E o grande problema do egoísmo é que um quer puxar para um lado, o outro quer puxar para o outro, e esquecem-se que enquanto nós estiverem os dois a puxar no mesmo sentido, a coisa não vai funcionar. E esta é a realidade do nosso dia. Esta é a realidade da nossa igreja. Enquanto estivermos numa igreja com 10 departamentos, cada departamento a puxar para o seu lado, não vai funcionar. A obra de Deus não vai estar a ser feita. Temos que ser, como é que dizia Cristo? Sejam um, como eu e o Pai somos um. Embora não sejam uma pessoa, são 3 pessoas separadas, mas o seu propósito, a sua missão, o seu desejo é comum. Quando nós, como igreja, estamos cá ou estão em casa, quando nós nos comportarmos como um, todos com o mesmo interesse de servir o nosso Senhor, a causa vai avançar. E como é que temos esse trabalho a fazer? Com excelência. Agora vem a questão, e essa é a questão fundamental da lição desta semana. Aquela lição tinha duas vertentes. Tinha a palavra trabalho, mas tinha uma outra. Qual era a outra? Cristão. O que é que quer dizer eu sou cristão? Agora esta é a pergunta difícil. A pergunta normal, a resposta normal é dizer eu sigo a Cristo. Agora será só isto? Quem? E qual é a resposta? A resposta é o seguidor de Cristo. Imitador de Cristo. Imitador de Cristo. Mas a resposta deveria ser eu sou servo de Cristo. E a pergunta a seguir é que tipo de servo? Porque quando eu falava nos tempos antigos sobre um servo, havia vários tipos de servo. Havia o servo que estava no local que a Bíblia tantas vezes falta, onde há tristeza e ranger de dentes, que é aquele servo que ficava a dormir cá no exterior, nu, e por isso é que range os dentes, tem frio. Aquele servo posto de lado, o escravo posto de lado. Depois havia o servo que trabalha dentro da casa do seu senhor, e porque trabalha dentro da casa tem uma vestimenta. Lembram-se da parábola das bodas? Quando as pessoas que estão na rua vêm para dentro da festa, todos têm que entrar vestidos. Com que roupas? Não são com as suas.
com as roupas do seu Senhor, de maneira a que sejam identificados como servos do Senhor. E aqueles que são encontrados sem as roupas, então estão na condição de nus. Então, se estão na condição de nus, vão lá para fora onde está o frio. Porque não se identificaram com o seu Senhor. Mas depois existe a terceira categoria, que são os que estão a servir o jantar. São os mordomos. Aqueles que já deixaram de ser meros trabalhadores da casa para ser, perdoa-me a expressão, missionários da casa. Pessoas que estão envolvidas no trabalho do seu Senhor. Porque quando eu falo em missionário, estou a falar desta parte. Missionário, não posso separar a palavra missionário de missão. O missionário é um mordomo, um servo, que se identifica com o seu Senhor, que está a cumprir a missão do seu Senhor. E é isso que o motiva. E porque o meu Senhor é perfeito, então tudo o que eu faço tem que ser perfeito. Porque senão não vai ser identificado. Se eu sirvo, se eu quero me identificar como cristão, se eu digo, eu sou cristão, o que é que me define? O que eu faço. Não é o que eu digo, é o que eu faço. Eu, para ser identificado como cristão, eu tenho que estar a seguir a missão, tenho que estar a seguir a tarefa do meu Senhor. Como? Da mesma maneira. Só assim é que eu sou identificado. Por isso é que tantas vezes nós dizemos, não é o que nós fazemos, mas nós caladinhos, com a boca fechada, é que damos o nosso testemunho. Porque quem está à nossa volta, vai chegar um momento em que vai perguntar: porquê é que fazes isso? Mas eu não te disse nada. Mas há algo diferente. E é esta a missão que nós temos. Agora, isto leva-nos, e é aqui que eu queria fechar a lição, porque também já temos só 2 minutos, quando a lição falava dado momento entre trabalho e espiritualidade. Nada da nossa vida pode ser afastada, separada da espiritualidade. A minha forma de agir, a minha forma de estar, a minha forma de estar nesta missão, de aceitar que eu sou um servo, porque servo não é pejorativo. Ser servo, ser um escravo, não é por si só mau. José era governador do Egito e ainda assim continuava a ser escravo. Ele não tinha nada nele, mas no entanto tinha um anel no dedo e tinha uma vestimenta. A vestimenta tinha sido dada pelo próprio faraó, de maneira a que quando olhassem para aquele escravo, não o identificassem como José, mas sim como o segundo no reino, aquele que tinha sido vestido pelo faraó, e tinha um anel no dedo que era do próprio faraó. Sinalizando o quê? Que tudo o que aquele homem fizesse era como se o próprio faraó o tivesse feito. Quando eu sou cristão, houve 2 coisas que Deus me deu. Como dizia da última vez que fiz a pregação, Deus prometeu-me dar-me um coração novo. Ele vestiu-me o meu coração e deu-me um anel para o meu dedo. Ele deu-me tudo o que eu preciso para poder ser chamado cristão. Ele disse, olha, eu dou-te a roupagem de maneira que quando olhem para ti, olhem para o teu trabalho, se virem que tu te aplicas, se virem que tu tentas fazer tudo perfeito, se tu te comportas não pela recompensa, não pelo ordenado, mas sim pelo dever que tens para com o teu próximo, seja no trabalho, remunerado, seja no meu dia-a-dia, e ao mesmo tempo, se quando eu levanto a mão, o que empunho é o anel de Deus, então qualquer um que está à minha volta vai reconhecer, vai ali um cristão. Vai ali o servo daquele Senhor. E ele não me identifica a mim. Está-me a identificar o meu Senhor. Esse é o meu dever. Esta é a missão que um trimensário como esta semana atrás, quando fala em mordomia, quando fala em trabalho. Que qualquer um de nós, quando vai em qualquer sítio, possam nos reconhecer. Não como o Daniel, a Isabel, o João, o Pedro, seja quem for. Mas sim como o cristão. O seguidor do seu mestre. O seguidor de Jesus. Aquele que tem como missão de vida, tal como Jesus fazia, fazer tudo perfeito, tudo em prol do seu próximo. Porque dessa forma, o que eu estou a apregoar, de ponta a ponta, é que Deus é amor.
Porque o meu Senhor é amor. E porque o meu Senhor é amor, eu quero fazer igual. E vou fazer tudo o que posso para ajudar o meu próximo a ter um bocadinho menos de dores. Mesmo que seja um patrão, porque a felicidade do patrão depende também do meu trabalho. Seja um doente, seja o que for. Desafio que eu deixo. Não larguemos nem a nossa roupagem que Deus nos deu, o coração que Ele nos prometeu, nem o seu anel. Porque são essas duas partes que nos vão acompanhar para toda a eternidade. A nós e a quem nós ganharmos para Deus. E que na graça de Deus possamos ter muitas estrelas na nossa coroa. Sinal que nós cumprimos devidamente a nossa missão. Um bom sábado.